Antes de mais, uma boa noite. Cristiane Campos Santos Ferreira Boa está no noite. Brasil, Isso aí, Rio de 42 Janeiro. graus, segundo me disse. O E, negócio tá e quente. Cristiane, é um prazer para nós aqui no Strategizando termos-te aqui nesta pequena entrevista, onde vamos abordar um pouco as questões da educação e da formação e vamos também falar da aprendizagem e das pedagogias. Cristiane Santos Ferreira é neuropsicopedagoga, pesquisadora na Neuropsicóloga. área da neuroeducação. Sei que também é gestora de planeamento pedagógico e especialista em educação especial. Exerce também atividades de liderança de equipas e gestão pedagógica em escolas aí no Brasil, São Paulo, Sim, correto? sim. Cristiane, fala-me um pouco do trabalho que tens desenvolvido nesta área e tendo em conta que a nossa temática será à volta do aprender, desaprender e reaprender também. Aprender. Boa noite a todos, né? Aqui é uma satisfação também poder estar aí estrategiando, né? Trazendo essa base neuropsicopedagógica, né? São 22 anos caminhando como professora e atuando há mais ou menos uns 6 anos como pesquisadora na área de educação, focando principalmente na minha formação, que é neuropsicopedagogia, né? Então, desses 22 anos, a gente, como equipe dentro de escolas, a gente começa a perceber a necessidade que temos de aprender, desaprender e reaprender, né? Aqui nós temos os pilares da educação, são 4, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser. Então, baseado nesses pilares, nós, enquanto profissionais, e eu atuo na área de educação ainda, né, alfabetização e letramento principalmente, que são as partes mais afetadas no Brasil hoje, né? A questão da alfabetização em si, que traz essa pegada do aprender, reaprender, né? Que, na verdade, a gente encontra na parte de gestão um tanto quanto, assim, uma necessidade maior da compreensão desse sentido, né? De você saber lidar com as situações do cotidiano, trazer uma parte de gestão onde seja verdadeiramente eficaz as competências e habilidades que serão desenvolvidas pelos alunos. Tive a oportunidade de trabalhar no Instituto APTA, vou mencionar aqui porque é um instituto maravilhoso, Thelma Ignati, que é uma das responsáveis por esse instituto. Eu trabalhei como supervisora, né, uma questão corporativa, onde nós trabalhávamos com a questão de mediação escolar, e ali foi o ápice do encontro da neurociências com o aprendizado da prática dos 22 anos já de pedagogia, né, da educação infantil ao fundamental. Então quer dizer que esta questão do aprender, desaprender e reaprender é algo que faz todo o sentido à luz dos conhecimentos neurocientíficos. Sim, sempre. O ato de aprender, né, se permitir desaprender para você reconstruir uma ideologia, principalmente na área da educação, onde ela se faz necessária, principalmente por conta das neurociências que vieram, né, de um tempo para cá, 2016 mais ou menos aqui no Brasil, com a Suzana Herculano, que foi uma das pioneiras, né, aqui no Brasil, que trouxe essa ideologia de você perceber o outro e as capacidades que ele tem através da neurociências. Como é que esse ser aprende, como é que essa criança aprende, como é que essa pessoa se desenvolve a partir das questões da neuroeducação, né? Então, foi um ápice aqui no Brasil que atraiu a atenção de muitos neurocientistas, né? Por conta da demanda que nós temos, a defasagem da alfabetização. Nós temos aqui uma grande demanda, e aí você vai envolver uma parte toda de gestão, né? Onde você percebe a preparação e capacitação de professores, de profissionais que precisam atuar na área da educação, no ato de aprender, desaprender, reaprender, que as teorias e práticas, nós chamamos aqui de BNCC,
que é a Base Nacional Curricular, né? Ou seja, nós temos já um formato padrão vindo para todos os professores, tanto particular quanto de educação municipal, estadual, né? Dependendo da área que está atuando. Nós temos a BNCC, então nós temos um parâmetro onde nós vamos falar sobre competências e habilidades. E ver-se essa necessidade, não só apenas de um livro didático que verdadeiramente ele faça o acontecer, mas também de uma parte onde o coordenador, onde a questão da supervisão, engloba toda uma parte de gestão que vê-se a necessidade dessa desconstrução, né? Você aprendeu, saiu de uma faculdade, você sabe que é importante, você sabe o que é relevante, mas desaprender para reaprender um processo, uma metodologia de ensino, uma forma eficaz de fazer acontecer na prática, né? E aí vamos pegar o que eu gosto muito de falar, que é sobre alfabetização e letramento, que mexe ainda mais com as questões da neurociência, neuroeducação. Isso passou a ser uma certa, digamos assim, hoje tornou um foco de pesquisa maior para mim por conta de perceber que não é só na base da educação infantil, mas na base também do desenvolvimento corporativo. Pessoas que estão a trabalhar também. Era precisamente aí que eu queria também chegar, a essa questão, que é o da formação profissional. Aquilo que nós temos verificado é que começa-se a dar muita importância ao desenvolvimento contínuo ao longo da vida. A questão que eu te queria colocar é, esta questão também faz sentido aí no Brasil, à luz daquilo que é a realidade atual no Brasil. Como é que poderias contextualizar este tema? No Brasil, nós temos assim uma necessidade muito grande nas escolas de ensino superior, e eu parto desse princípio porque a minha pesquisa ela é muito focada na questão curricular, né? Quando você está falando em aprender e desaprender, você desconstrói algumas teorias compreendidas erroneamente no período da faculdade, né? Às vezes lançado aqui, por exemplo, no Brasil nós tivemos várias tendências pedagógicas e várias formas de ensino que foram compreendidas erroneamente. Por conta disso, as escolas de ensino superior formam pessoas sem uma base verdadeiramente significativa na questão de você conseguir levar adiante uma questão de desenvolvimento de um ser humano. Então, a falta do conhecimento, do se autoconhecer, do se posicionar, né? De você saber quem você é levado para a sala de aula de forma diferente. Então, você aprende na faculdade vários temas, várias teorias, mas na hora da aplicabilidade com aquele indivíduo, com aquele ser humano, a questão do desaprender não acontece. Você aprende e sistematiza. Então, você segue um padrão único. Aqui no Brasil costuma muito acontecer disso nas escolas. Eu estou falando de escolas a nível tanto privado, quanto municipal, quanto estadual, né? A gente vê pela formação que até mesmo psicopedagogos e neuropsicopedagogos ainda tendem a fragmentar algumas questões relacionadas à educação. E vê-se a necessidade de uma informação que verdadeiramente surta efeito quando se trata de gestão. Porque não adianta você tentar entrar com um desaprender para fazer uma parte hierárquica apenas e você não conseguir atingir a performance daquele ser que está em desenvolvimento. Você tem que causar um impacto primeiro nos seus membros para depois você conseguir consolidar a educação paralela, né? Então, a gente tem muitas resistências em relação a isso ainda, porque aqui no Brasil a neurociência está começando a chegar aos poucos. Então, a neuroeducação, ela, apesar de já ter aí um tempo caminhando, aqui no Brasil ainda temos muitos profissionais que falam em neuroeducação, que até atuam como bons profissionais,
mas não pegam a base do desenvolvimento do ser humano, né? Que não começa pela criança na sala. Eu sempre costumo dizer que começa a partir de mim, eu enquanto professora. E tem que ver, no fundo, com os aspectos da neuroliderança. Aqui a grande e verdadeira questão é que os educadores, neste caso os professores, tenham a real consciência do trabalho que estão a desenvolver e conheçam-se a si próprios melhor do que podem, no fundo, desenvolver com os seus próprios alunos. Portanto, e isto é precisamente um primeiro passo que estou eu a imaginar, de acordo também com conversas anteriores que já tivemos, que é a possibilidade de se desenvolverem assessment, no fundo, ajudar as pessoas a reconhecerem as suas próprias competências, as suas características do ponto de vista do seu perfil profissional. Fala-me um pouco desta questão ou desta vertente, se isto for interessante na tua perspectiva. Bem, a oportunidade que eu tive, né, baseado aí no PDA, né, Assessment, que me levou, de repente, a abrir os olhos para uma questão que eu posso dizer assim, poxa, eu sempre me vi com um potencial para fazer determinadas atividades, conseguir determinados objetivos, e a partir do momento em que eu tive contato com o meu próprio eu de uma outra forma, né? Em forma de um PDA tão bem elaborado, tão bem organizado, foi possível, em menos de uns 6 meses, conseguir alinhar coisas que até outrora eu achava meio que impossível. Então, eu comecei a me perceber de forma diferente, né? Para quem ainda não sabe, eu fiz essa atividade com o senhor Fox, que foi exatamente de me autoavaliar, né? Ter essa possibilidade de ver como eu estava agindo enquanto gestora, enquanto formadora de pessoas, de capacitar pessoas, e aí, de repente, você se encontra consigo de, opa, esse daqui são áreas específicas que eu preciso melhorar se eu quiser atingir um nível de qualidade de gestão, né? Então, fui pegando aí essas orientações, me vendo ali, e disse, nossa, essa sou eu mesma. Esse foi o ponto ápice. Então, quando eu comecei a perceber que poderia avançar em algumas questões, no mesmo momento que comecei a estudar esse PDA, comecei a avaliar, juntamente com a assessoria que você deu, né, ali, de fazer com que eu pudesse perceber de que forma eu poderia aperfeiçoar aquilo que já estava bom, né? O que pode vir a ser melhor. Isso me deu uma segurança maior, né? Então, isso foi muito bom para mim. Convém esclarecer aqui também, uma vez que estamos a falar de uma ferramenta de análise de perfil comportamental, que é aquilo que significa o PDA Assessment, que a Cristiana acaba de referir, e queria também dizer que, do ponto de vista profissional, sendo eu um profissional que trabalha na área da gestão do talento, trabalhamos com esta ferramenta e é desta ferramenta que a Cristiane acaba, no fundo, de se referir. Trata-se de uma ferramenta poderosa que tem uma metodologia simples, uma metodologia precisa e científica e que permite descrever e analisar o perfil comportamental de cada uma das pessoas que acaba por passar por este processo de desenvolvimento pessoal. Peço desculpas por esta interrupção, mas era importante para poder também esclarecer os nossos ouvintes. Ok, então para mim, essa questão de me autoavaliar, de buscar esse autoconhecimento por meio de uma ferramenta tão importante como essa, não só foi relevante
como foi possível, em pouco tempo, perceber nuances de objetivos que estavam há muito tempo já guardados, né? E você conseguir tirar disso a melhor parte, que é você se autoavaliar, né? Eu acho que, normalmente, enquanto profissional, a gente sempre tenta avaliar muito o outro e, às vezes, esquece que você precisa se autoavaliar primeiro, né? Então, a ferramenta, o PDA, fez com que eu conseguisse me autoavaliar. Isso foi muito bom, né? Do ponto de vista da neuroeducação, para mim, por exemplo, tendo em vista que hoje faço a coordenação de uma equipe, né, de trabalho ali, onde está sendo implantada uma gestão corporativa, um novo olhar, uma forma de se reorganizar, para mim fez muita diferença, né? Porque você saber se posicionar como liderança, como alguém que está ali para gerir essa questão do aprender, desaprender e reaprender é um desafio, não só para quem está com uma equipe de gestão, né, mas para a própria pessoa que está sendo ali automaticamente avaliada. Porque mesmo que nós não quiséssemos, em forma de hierarquia, nós temos que nos autoavaliar, sim, mas nós acabamos tendo que gerir no outro essa performance, né? Eu quero ver o meu projeto sair do papel, eu quero ver a minha gestão evoluir, eu quero ver a minha equipe trabalhando ali fidedignamente, né? Conseguindo fazer o que a gente fala sobre a eficiência e a eficácia ao mesmo tempo, mas se eu não tivesse, talvez, tido essa oportunidade de intervenção, algumas coisas hoje eu posso dizer que talvez não daria certo. Até porque a gente encontra nível de equipe com várias formas de pensar, né? Então, gerenciar, trazer um projeto para dentro de uma escola, para dentro de uma empresa, onde você precisa conhecer todos de uma forma individual, né? É uma questão assim de você precisar contar com uma ferramenta. Claro que porque sim. Só assim para fazer uma leitura global, né? Você consegue Precisamente. absorver mais nitidamente. E isso é das coisas mais importantes, principalmente nos dias que correm, em que já temos tão pouco tempo para nos dedicarmos a determinadas questões e o dia desaparece num ápice, portanto, quando damos conta, o dia já terminou. E é fundamental que nós tenhamos ferramentas tecnológicas que nos ajudem a desenvolver determinado tipo de trabalho, que vão acabar por ser, obviamente, bastante rentáveis para o desenvolvimento dos projetos. Eu queria pegar agora nesta questão, porque temos vindo aqui a falar sobre a neuroeducação. Aqui a questão de fundo é que estamos a falar de neurociência aplicada à educação, conhecimentos neurocientíficos dos mais atuais e que têm sido utilizados nas mais diversas áreas, e a educação não é exceção, e como tal aparece esta nova vertente que pretende repensar as questões da educação e posicioná-las nessa perspectiva do entendimento da neurociência aplicada à educação. Penso que aquilo que se pretende é trazer um pouco do conhecimento sobre a forma como o ser humano toma as suas decisões e que não é fácil. Não é que haja uma solução imediata, nem que a neuroeducação venha resolver todos os problemas da educação, mas passa muito por aí o compreendermos como é que o ser humano funciona, compreender-nos primeiro a nós próprios, para podermos então desenvolver um trabalho, seja como professor, seja como coach ou seja como mentor de uma equipa. De acordo com a tua experiência, Cristiana, como é que tem sido a aceitação da tua equipa relativamente a todos estes conhecimentos, que são conhecimentos ímpares e que fazem toda a diferença na melhoria do trabalho que tens vindo a desenvolver?
Assim, nós temos um público diversificado aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então, o público que nós atendemos hoje, né, enquanto falando sobre o AME Mais Educação, que é a proposta que eu já levei para a escola, as questões da neuroeducação, quando nós falamos dessa inovação, da nova forma de pensar, de você ter que primeiro se autoavaliar para depois você avaliar o material que você tem em mão, ele às vezes ainda foge ainda um pouco do contexto para algumas realidades. Aqui no Rio, Manaus, como eu já morei também, a neurociências, a neuroeducação, ela é algo tão particular que precisa ser tão bem estudado para poder você avançar, que não daria para qualquer pessoa fazer uma aplicabilidade, digamos assim, né? Então, lá onde eu estou atuando hoje como coordenadora, por exemplo, né? Eu atuo com as questões da neuroeducação, mais focada nas minhas ações, como demonstração e iniciativa do que eu já aprendi. Então, assim, é o processo do desenvolvimento, de você fazer acontecer, começa primeiro a partir de você. Não adianta você chegar com teorias sobre como funciona o cérebro, de que forma você aprende, se você, como ferramenta ali propriamente dita, não consegue fazer o acontecer. Então, aqui no Brasil, em algumas áreas, essa região que eu atuo hoje é uma região que realmente precisa de estímulos maiores relacionados à questão da neuroeducação e neurociências. Então, tudo tem que ser muito na prática, né? Aquele negócio do hoje você pega e fala sobre neuroeducação é muito bonito. É muito bonito quando a gente fala sobre a alfabetização a partir da neurociência, que você tem que falar sobre fonéticas e que o cérebro ele ativa mediante aos sistemas que nós temos no corpo, dos neurotransmissores, que você tem que usar as ferramentas concretas e reais, mas, na verdade, é um conteúdo muito amplo. Então, como é que você faz? É preciso colocar na prática o seu eu, né? Então, nós tivemos estou praticamente há 2 meses, mais ou menos, na empresa, e tivemos alguns avanços significativos, principalmente em relação aos pais, né? Você entrar trazendo, dentro de uma gestão, uma questão comportamental a ser aplicada a nível de educação infantil ao ensino fundamental 2, que vai até o 9º ano, foi gratificante perceber que os pais conseguiram entender mediante as suas ações. Não porque você chegou falando sobre a neuroeducação ou sobre a neurociência, mas por conta de você ser. O aprender, desaprender e conseguir, né, reaprender, traz isso. Então, se você sabe como fazer, ressoa muito mais fácil você direcionar toda uma equipe do que propriamente você chegar falando sobre a teoria do ser, claro, né? De você, sobre as questões da aprendizagem. Isso falando tanto da parte corporativa, você está gerenciando alguém e você saber que você precisa desenvolver essas competências e habilidades a partir do que aquele indivíduo ele é capaz de fazer, né? E quanto você falar sobre uma educação atípica, né? Uma educação neurotípica. Eu acho que parte do princípio do nosso olhar enquanto neuroeducadores, neurocientistas, né? Neuromarketing, neurocomunicação, que tudo trabalha com a questão do cérebro, como é que essa mente funciona, o que você projeta daqui a 5 anos da sua vida, como é que você consegue se organizar sabendo quem você é primeiro. Então, a parte da gestão nesse processo, aonde eu estou, por exemplo, né? As pessoas não percebem que eu sou neuro, agora que começaram a perceber. Os alunos começam a entender um processo de construção de um mapa mental, aonde você vai passando nas turmas e você vai levando o conhecimento da neurociência, não de forma teórica, mas de uma forma mais prática.
Claro. É você ensinar esses alunos de que forma eles têm que aprender. Aí você leva para os professores. De que forma esse professor tem que aprender. Então, você faz para o professor, você dá o exemplo de quem é você, para você construir de uma forma, digamos assim, mais simples. Eu já ouvi muito falar, né, enquanto professora, é bom cobrar como coordenadora, mas fazer que é bom ninguém faz. A gente encontra disso quando você é gestão, trabalha como gestão. Legal, só mandar, quem tem que fazer sou eu. Então, quando você inverte o papel, quando você conhece e se autoconhece, você sabe que pode aplicar as ferramentas da neurociência, você passa a ser um espelho. E isso causa especulações. Porque, poxa, fala tão bem, poxa, consegue resolver um problema. Em questão de semanas, você consegue resolver uma situação que estava desse tamanho e, de repente, ficou uma coisa pequena. O nível de matrícula subiu, sabe? Os alunos estão mais calmos. O que aconteceu ali? Então, eu acredito muito que tudo aquilo que a gente estuda sobre nós mesmos é capaz de influenciar os demais, né? Então, se, enquanto gestora, eu não me autoconhecer, se, enquanto professora, eu não me autoconhecer, não adianta os meus planejamentos, não adianta o planejamento que vem da base maior do sistema de ensino, eu não vou conseguir realizar nada. Então, o ponto de vista nesse tema aí, né, sobre a aplicabilidade da neurociência, para mim, tem que ser muito na prática. Eu acho que conta muito e se torna mais eficaz. Quer isto dizer que existe aqui um longo caminho a percorrer e acredito que nos próximos anos havemos de ter muito conhecimento impactante e que irá definitivamente alterar a forma como nós vemos a educação, a forma como encaramos, no fundo, a aprendizagem e como é que é possível também utilizarmos todas essas questões, nomeadamente a questão emocional, a questão da sobrecarga, da utilização das tecnologias, por exemplo, ou seja, há aqui uma panóplia de temas que são temas complementares que poderiam ser também bastante interessantes a sua análise. Eu neste momento queria só pedir-te uns breves comentários finais, tendo em conta que já estamos no final do nosso tempo, e deixar depois para uma próxima oportunidade uma outra conversa onde possamos aprofundar alguma questão em específico, qualquer coisa que possa de algum modo trazer ainda mais luz a todas estas questões. Por isso, Cristiano Campos Ferreira, tens a palavra para podermos finalizar aqui esta entrevista. Obrigada. Bem, obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que aqui, o que eu posso deixar, né, como alguém que se formou na questão de psicopedagoga, compreender a forma como esse indivíduo é formado e de que forma ele aprende é muito necessário. E não só porque sou educadora, não só porque sou alguém que trabalha com a questão de mediação escolar. É você conhecer o outro mesmo na propriedade como você conhece um parente seu. É você ter um olhar diferenciado, né? Eu acho que tudo começa quando você consegue olhar para o outro de uma forma diferenciada. E você começa a fazer as especulações necessárias. E você começa a ser um observador, né, a ponto de conseguir gerenciar coisas internas desse ser humano que você, a olho nu, você não consegue perceber, você tem que ter o contato. Então, a neuroeducação, a neurociência, para mim, traz essa base do aprendizado. Se você consegue aprender, a desaprender para reaprender, então você está a um passo do sucesso para um caminho futuro. A tecnologia não volta nunca mais a ser o que era antes. A gente está em um constante progresso, onde nós não temos mais tempo a perder com algumas apenas especulações, né? O aluno não aprendeu porque ele é
ele não atenta porque ele é desatento. Não, o aluno não aprendeu porque talvez eu não tenha feito a leitura corretamente dele. Então, são coisas necessárias que, enquanto ser humano, você passa a olhar para o outro com uma ótica diferente. Eu acho que o que você precisa saber mesmo na neurociência, 5 questões, né? Aprender a olhar, aprender a amar, aprender a fazer, reaprender, desaprender e aprender de novo, para poder você conseguir executar o que precisa. Muito bem, Cristiano Campos Santos Ferreira, foi um prazer enorme para nós aqui no Estrategizando, termos-te aqui e testemunhares um pouco da tua experiência aí no Brasil, e deixo desde já ficar o meu convite para uma próxima conversa no âmbito de alguma atividade que nós venhamos a realizar proximamente. Muito obrigado e uma boa noite, neste caso boa tarde para o Brasil, que deve estar um excelente dia de praia e infelizmente não podemos infelizmente, exatamente, com esta história do confinamento, portanto só podemos mesmo imaginar que, pronto, que estará muito bom apanhar um solzinho e descansar na areia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Heitor, Fox. Estamos à disposição. Tá, Deus abençoe a todos. Tá? Tchau.